Boa noite. Muito legal ver que já tem uma galera aqui esperando, o pessoal já dando boa noite antes mesmo da sessão começar. Muito feliz de receber de novo essa galera que vem de tudo que é canto do país para prestigiar o evento. Muito obrigada a todo mundo. Sei que ainda vai entrar mais gente durante a live. Então, gente, poxa, muito obrigada. Isso, vão colocando, o pessoal de longe, assim, vai colocando esses avisos de onde vocês estão, porque eu fico super contente de ver que o evento está chegando tão longe em tudo que é canto e tal. Então, primeira coisa que eu tenho que dizer, primeiro, caso tenha alguém que não estava aqui na terça, acabou de chegar, está meio perdido ainda, recebeu o convite de um amigo, vamos explicar o que está acontecendo? Vamos explicar o que está acontecendo. Nós estamos aqui fazendo uma grande abertura, uma espécie de pré-evento do que será em dezembro o evento de comemoração dos 32 anos da especialização em literatura infantil e juvenil da Faculdade de Letras da UFRJ. Por que a gente resolveu fazer um pré-evento? Porque os grupos de extensão da UFRJ têm cada vez mais dialogado com um público-alvo muito semelhante ao público-alvo da especialização. Né? Meu nome é Luciana Salles, vocês já sabem disso, eu sou coordenadora de um projeto de extensão, que é o Grupo de Estudos Linguagens, Mídia e Cultura Pop. Então, na cultura pop, muitas vezes a gente acaba, né, servindo ali de porta de entrada para drogas mais pesadas, como eu disse semana passada, né, para a literatura, para as artes e mais canônicas, né? Mas a gente defende muito nossos objetos como coisa muito sofisticada e que a gente ama muito. E hoje o grupo de cultura pop vai sair do caminho e vai agradecer demais a presença de um outro projeto de extensão espetacular, de muito sucesso dentro do público especialização, estudantes, professores em formação, que é o grupo Mitologando, coordenado pela professora Kátia Teonia, uma pessoa incrível, que aceitou de cara estar aqui com a gente. Então, o grupo de cultura pop e o Mitologando estão dando esse presente de aniversário para a especialização, né, fazendo aqui um abre-alas para o evento que vai contar com a participação de autores, de ilustradores, de pesquisadores, de especialistas em literatura infantil, também de toda parte, de muitos ex-alunos da especialização vão estar aqui conversando com a gente, né, durante o mês de dezembro, mas hoje eu sei que vocês não vieram aqui para me ver, porque a Kátia tem um fã-clube enorme, vai estar a Kátia e a Mariana Jabor, que é membro também do projeto Mitologando, elas vão explicar tudinho para quem não é fã ainda, vocês vão sair daqui loucos para serem fãs, já vai todo mundo direto lá curtir a página delas, então com muita alegria, muita satisfação, muita honra, que eu, enquanto professora da especialização e coordenadora de um projeto de extensão amigo, abro a mesa, passo a palavra para a Kátia, para a Mariana e para o grupo do Mitologando. Espero que vocês se divirtam muito, eu tenho certeza que vai ser uma mesa interessantíssima, genial. Deixa eu dar só um aviso rápido. Como é que vai funcionar a nossa logística de hoje? Kátia vai falar, depois Mariana fala da sua pesquisa dentro do projeto, e aí a gente vai abrir para as perguntas, então vocês já sabem como funciona, enche ali a lista de comentários de perguntas, eu vou estar aqui no backstage com a programação, com a galera da organização, e a gente vai aqui pensando as perguntas e jogando para elas depois das falas de abertura, certo? Então, tudo combinado, nosso diálogo começa agora. Passo a palavra para a Kátia e para a Mariana. Muito obrigada. Prazer imenso. E a Kátia, além de tudo, é linda, né? Vai ser um prazer gigantesco, né? Passar essa noite com gente bonita, uma voz. Gente, olha, eu sou muito fã da Kátia. Eu sou, hashtag fã da Kátia, fã do Mitologando. Boa noite para todo mundo. Kátia, contigo. Luciana, querida, deixa eu descer das nuvens agora, porque eu estou aqui flutuando depois dessas palavras lindas, desse acolhimento assim tão afetuoso de vocês, dizer que é uma honra assim imensa, imensa, imensa estar nesse momento, nesse esquenta, né, desse evento, que vai ser muito especial, já está sendo, né, é uma honra fazer parte dessas atividades. É uma alegria estar na companhia de vocês, sua,
do Arthur, pessoas que eu admiro muito, e eu gostaria de parabenizar, né, a vocês e a toda a equipe pela organização desse evento, dizer que quer dizer, o momento em que a gente está, né, esse momento tão árido, né, tão difícil e doloroso para todas nós e para todos nós, por vários aspectos, ter um espaço como esse, um evento como esse, alivia, né, e atenua esse nosso momento. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e de poder falar, né, um pouco mais sobre o nosso projeto Mitologando. Eu vou começar, então, com a apresentação que eu montei, eu vou compartilhar, pedir para o Arthur me ajudar aqui gentilmente nesse compartilhamento. Eu preparei aqui uns slides que eu acho que vai ficar mais fácil para eu poder apresentar para vocês. Vocês já estão vendo? Já, né? Tá, eu vou só botar aqui em tela cheia que vai ficar melhor a visualização. Bom, como a Luciana já me apresentou, eu sou a professora Kátia Teonia, sou professora de Língua e Literatura Latina do Departamento de Letras Clássicas da Faculdade de Letras da UFRJ e sou coordenadora do projeto de extensão Mitologando, esse projeto que nos enche de alegria e a cada dia nos motiva ainda mais no sentido de pensar a relação da universidade, né, com o público externo, né, no sentido de pensar a formação das nossas alunas e dos nossos alunos, e no sentido também de pensar a educação de base, né, uma vez que o nosso público-alvo são crianças e jovens. O subtítulo desse projeto é a cultura clássica greco-romana para crianças e jovens. Então, a partir desse subtítulo, a gente já tem uma ideia do que a gente pretende, né, com esse trabalho. Eu vou passar, então, a apresentar para vocês a equipe, né? O nosso grupo é um grupo que, felizmente, vem aumentando cada vez mais. Nós, atualmente, contamos com a presença de uma arte educadora, que é a Elisa, que estaria aqui conosco hoje, mas, infelizmente, ela teve um imprevisto e não pôde participar. Ela pede desculpas por essa impossibilidade. Temos a presença da professora Fernanda Lemos de Lima, que é professora de grego da UERJ, e temos a presença também, na nossa equipe, da professora Lídia Becker, que é fonoaudióloga, pois é, do Instituto de Fonoaudiologia. E aí vocês podem pensar, caramba, o que tem a ver, né, uma fonoaudióloga num projeto de extensão que fala sobre a antiguidade? Um aspecto que a Elisa sempre trabalhou conosco, assim, discutiu conosco, assim, desde o início, né, que a Elisa está conosco desde o início desse projeto, é a questão da voz, né, da colocação dessa voz, da impostação dessa voz, então, da forma como a gente apresenta a nossa voz. Então, entendendo e compreendendo o valor, né, da voz e principalmente partindo, né, do lugar que a contação da história tem no nosso projeto, a gente entendeu que ter uma pessoa no nosso grupo, na nossa equipe, que pudesse trazer algumas reflexões técnicas sobre a voz seria bastante importante. E a professora Lídia, além de ter essa formação, né, de fonoaudiologia, ela também tem uma formação voltada para a arte, voltada para o teatro. Então, é um casamento perfeito e a presença dela no nosso projeto enriquece bastante. Então, além dessas professoras e educadoras, a gente tem um grupo de alunas e de alunos incríveis que fazem parte do nosso projeto. Ao todo, são 13 discentes dos variados cursos da Faculdade de Letras. A gente tem, a grande maioria da Faculdade de Letras, mas a gente tem uma aluna da Psicologia, temos uma aluna da Arquitetura, né, de maneira que o nosso grupo vem ficando cada vez mais heterogêneo, e isso é muito bacana, porque é importante essa diversidade, é importante que a gente tenha
essa vivência e essa troca, né, de saberes. E a gente busca valorizar isso, né? A gente, no projeto, busca valorizar essa perspectiva e esses saberes que cada um desses agentes, desses atores tem. Bom, então, apresentando, né, o nosso projeto, a ideia é que, a partir da contação de histórias da literatura greco-romana, do repertório mitológico e da literatura infanto-juvenil, a gente possa apresentar a cultura clássica greco-romana e fomentar o interesse de crianças e jovens para o estudo dessas culturas e ainda promover discussões sobre as mais variadas temáticas, tomando como base reflexões que atravessam a questão do que há de clássico em nós e o que não há. Porque, no nosso entendimento, só faz sentido esse diálogo com a antiguidade clássica se a gente puder contrapor com o nosso presente, com a nossa vivência de hoje. Então, nos entender o indivíduo desse tempo, né, é importante para que a gente possa compreender esse passado e perceber aquilo que a gente é e aquilo que a gente não é. O nosso objetivo, né, o objetivo do projeto Mitologando, é explorar o imaginário clássico de crianças e jovens e ampliar os seus olhares sobre o mundo antigo, apresentando a literatura clássica greco-latina e a sua cultura a partir de textos fundamentais da literatura clássica greco-romana. E, com isso, proporcionar um diálogo que contribui para a contextualização e para a ampliação dos saberes de crianças e de jovens. Então, a gente parte do princípio que essa criança, que esse jovem, ele já tem esse elemento clássico, né, fazendo parte ali da sua visão de mundo. E, então, a nossa proposta é desenvolver, né, mostrar outros elementos dessa antiguidade para além daquilo que essa criança e que esse jovem já conhece, né? E quais são os elementos que a gente usa, né? E quais são as fontes, digamos assim, que a gente utiliza, então, para ampliar essa visão da antiguidade clássica. Então, a gente usa a literatura propriamente dita da antiguidade clássica, eu estou falando dos grandes cânones, né? Homero, Ilíada, Odisseia, estou falando das Metamorfoses de Ovídio, estou falando da Eneida, estou falando da Teogonia de Hesíodo. Então, a gente está falando dessas grandes obras greco-romanas. Então, elas nos servem, né, como matéria para poder apresentar esse mundo antigo. Para além disso, o próprio repertório mitológico também é uma matéria importante para a gente apresentar essa antiguidade clássica. E um outro elemento importante que a gente vem desenvolvendo cada vez mais, aprofundando o nosso projeto nesse sentido, que é a literatura infanto-juvenil, ou seja, aquilo que é produzido aqui no Brasil, ou melhor dizendo, aquilo que é publicado aqui no Brasil, em língua portuguesa brasileira, voltado para crianças e jovens com a temática greco-romana. Então, essa matéria, né, também nos serve como um elemento, um mecanismo importante para poder difundir e explorar esse imaginário clássico de crianças e jovens. E aí, quando eu falo desse imaginário, e quando a gente parte da ideia de que esse aluno já tem um imaginário da antiguidade clássica, né, eu estou partindo de um entendimento e de uma valorização e de um reconhecimento da importância da cultura pop, né? Eu aproveito esse momento para saudar e dizer aqui da minha admiração, né, pelo projeto coordenado pela professora Luciana Salles, que leva para o espaço universitário, para a academia, né, a discussão, a reflexão e dá visibilidade para os estudos, né, sobre cultura pop. A gente precisa discutir, repensar e se voltar cada vez mais para essa cultura pop. Eu estou falando a gente, eu estou pensando nos estudiosos da antiguidade clássica, né? Porque a cultura pop é um elemento, é um mecanismo importantíssimo, né, para reforçar esse diálogo com a antiguidade clássica, né?
muitas das vezes, a grande maioria das vezes, essa criança e esse jovem tem a sua primeira experiência, a sua primeira vivência, a sua primeira observação desse mundo greco-romano antigo a partir da cultura pop. E aí eu estou falando, por exemplo, dos jogos eletrônicos. Eu trouxe aqui alguns exemplos de jogos de variadas épocas, né? A gente pode falar ainda dos filmes, né? Também trouxe filmes aqui de variadas épocas, né? Então, o cinema, né, é uma fonte muito importante de difusão dessa antiguidade clássica, né? De contribuição para esse imaginário dessa antiguidade clássica. Uma outra fonte também importante, né, que a gente tem ao nosso redor são as séries televisivas, né? A Netflix, por exemplo, tem recentemente a produção dessa série Troia, que inclusive trouxe uma abordagem bastante interessante, trazendo a discussão racial, né, de uma maneira muito importante para essa visão de antiguidade clássica, né, que a gente percebe que na representação dessas personagens, muitas vezes há um branqueamento, uma proposta de branqueamento dessas personagens, e essa série Troia, ela traz, então, uma reflexão importante em relação a isso. Tem outras séries aqui, algumas mais antigas, como Xena e Hércules, e uma outra mais recente também, que é Espartacus, né? Então, aqui são exemplos de séries televisivas que estão à nossa disposição e que são importantes veículos para a gente poder conhecer e ter contato com essa antiguidade clássica. Um outro exemplo importante, e pensando nesse público infantil mais especificamente, são os desenhos, a animação, né? A gente tem aqui o filme da Disney, o Hércules, né, um longa-metragem bastante famoso e importante no sentido de apresentar esse mito do Hércules, né, que é um mito muito conhecido, né, explorado pelo cinema, em filmes, em séries, na literatura de uma maneira geral. Então, esse personagem, esse herói, é um herói muito emblemático quando a gente pensa na antiguidade. Então, a Disney dedicou um de seus filmes a esse personagem. Tem esse outro que eu trouxe aqui, os Mussarelas. Esse é mais antigo, não sei se vocês conhecem, é da Hanna-Barbera, e é a história de uma família romana. Olha que incrível, né? Então, os personagens principais são romanos, são os romanos, e a história se passa na Roma Antiga, né? Olha que incrível. Um outro exemplo de animação é a série Asterix, né, que originalmente é uma história em quadrinhos e que teve adaptações para o cinema, para longa-metragem, né, live action, então várias adaptações também. E essa história, especificamente do Asterix, é uma história interessantíssima porque ela traz a visão do povo colonizado, né? Porque quando a gente estuda, né, a guerra gaulesa, né, o que a gente tem de fonte literária é a versão dos vencedores, dos romanos, né? E aí, nessa história do Asterix, né, a gente tem a oportunidade de ouvir, né, a versão desse povo que foi colonizado, que foram os gauleses, né? Então, é uma outra fonte importante da gente conhecer essa antiguidade e, mais do que isso, conhecer, né, outras vozes da antiguidade, né? Que isso é um outro aspecto importante, né? Quais são as vozes que normalmente são destacadas, né, nesse contato com a antiguidade. E aqui tem um curta-metragem, esse é mais recente, que é fofíssimo. Se vocês não conhecem, eu recomendo fortemente. A gente até compartilhou recentemente na página do Mitologando, que se chama Mitópolis, que é uma fofura de desenho. Pelo Minotauro Baby, aqui vocês podem imaginar que graça que é. O Minotauro Baby é filho da Medusa. É incrível, super divertido. A Medusa se apaixona pelo Ciclope. Eu não vou falar mais para não dar spoiler, mas vale muito a pena vocês conhecerem. Está disponível no YouTube, ou pode acessar a página do Mitologando, que a gente compartilhou lá também. Então, aqui são alguns exemplos de desenhos, de animações de longa e curta-metragem, que alguns mais do que outros, né, assim,
foram importantes, né, na formação desse imaginário dessas crianças e dos jovens. E é claro que eu não podia de citar a saga, né, da literatura jovem adulto, Harry Potter, Jogos Vorazes, Percy Jackson, né, que são obras importantíssimas, né, em vários sentidos, né, mas falando especificamente desse contato com a antiguidade clássica, muito dessa vivência que esses jovens e essas crianças, tem que falar de jovem porque a gente está falando de uma literatura juvenil, ela nasce na leitura, no contato com essas obras, né? Então, é muito importante a gente reconhecer o valor
à Grécia Antiga, né, que as crianças vão fazer na tentativa de encontrar a tia Anastácia, que foi sequestrada, ela desapareceu. Né? Na verdade, quem sequestrou, quem raptou foi o Minotauro, porque ele ficou apaixonado, completamente apaixonado pelos bolinhos de chuva. Então, ele levou a tia Anastácia para poder fazer bolinhos de chuva para ele. Então, nessa tentativa de encontrar a tia Anastácia, as crianças, então, vão percorrer a Grécia Antiga e, com isso, essa antiguidade grega é apresentada para as crianças, né? Bom, eu trouxe aqui para vocês, para mostrar para vocês, a ficha catalográfica que a gente vem elaborando e que a gente vai divulgar lá no Fábula. Essa ficha ainda não está divulgada, né? Então, no momento, a gente tem a divulgação das capas, organizadas, dos títulos das capas, organizados pela data que foi publicado. Tá? Então, a gente vem trabalhando na catalogação desses livros para que a gente possa informar, né, assim, oferecer mais informações sobre cada um desses títulos. Que a ideia é que a gente possa oferecer ali um acervo para que educadores e educadoras, estudiosos, pai, tio, possam ter ali um espaço onde eles podem encontrar, né, esses títulos voltados para a antiguidade clássica para apresentar para as suas crianças e para os seus jovens. Então, vou falar para vocês um pouquinho aqui do que tem nesse catálogo. Então, o título, né, o título do livro, a autoria desse livro, o ilustrador, se é uma obra traduzida, né, é comum a gente ter alguns desses títulos traduzidos para a língua portuguesa, e se for traduzido, qual é o título original, a obra de origem, né? A gente entendeu que era importante a gente colocar esse campo, porque há muitas adaptações de clássicos, então a gente entendeu que era importante a gente trazer essa filiação literária, né? Uma espécie de vincular e de abrir, aprofundar esse caminho, né, para essa fonte primeira, o ano em que foi publicado, qual é a editora, o ano da primeira edição, se há outras edições, a sinopse, e aí o campo de sinopse eu queria fazer uma observação, porque a gente tem uma dificuldade, porque a gente não tem todos esses livros em mãos. A gente vem recebendo muitas doações, né? Aproveito aqui para agradecer a todas as editoras que vêm nos apoiando e nos oferecendo essas doações, tem sido muito importante para o nosso projeto, né? No sentido de formar, a nossa proposta é formar um acervo do projeto Mitologando. Quando a gente não tem, então, esse livro físico, de modo que a gente possa, por nós mesmos, fazer a leitura e propor um resumo, uma sinopse desse livro, a gente, então, busca em outros espaços, em outras fontes. Quais são essas fontes? É a editora onde o livro foi publicado, são livrarias, né? Então, bibliotecas. Então, a gente procura essa sinopse em outros espaços, né? Um outro campo importante que a nossa ficha catalográfica apresenta é a descrição da imagem, tá? Então, a descrição da capa do livro. Então, para tornar essa ficha mais acessível para pessoas cegas e com baixa visão, a gente, então, faz a descrição dessa imagem, né, para que as pessoas cegas e com baixa visão possam ter acesso a essa capa, né? Isso porque os leitores de imagem, né, utilizados por pessoas cegas e com baixa visão, não leem imagens. Então, é sempre importante a gente pensar em maneiras da gente tornar o mais acessível possível esse conteúdo. Um outro campo que nós incluímos na nossa ficha é bibliotecas públicas. Ou seja, onde eu posso encontrar esses livros, né? Em quais bibliotecas eu posso encontrar esses livros? A nossa pesquisa, no momento, ela está circunscrita ao Rio de Janeiro, tá? Então, esse livro, por exemplo, ele está disponível na Biblioteca Nacional aqui do Rio, tá? E, por fim, esse campo aqui são as fontes de onde a gente colheu essas informações. Então, isso aqui ainda não está disponível, a gente está produzindo essas fichas, né, revisando, para que em breve a gente, então, coloque à disposição
dos usuários do nosso site. Eu trouxe aqui um exemplo de uma obra para apresentar para vocês, que é uma obra que não foi produzida no Brasil, foi publicada aqui no Brasil, ela é originalmente francesa, né? Eu destaquei aqui o título original, né? La Grèce antique à petits pas, e a tradução está aqui, a Grécia Antiga, passo a passo. Né? Então, é uma obra que é de cultura, né? Ela apresenta, então, a vida cotidiana e outros aspectos da Grécia Antiga. Bom, um outro aspecto importante que o nosso projeto se volta é a questão da pesquisa, né? E com isso a gente vem desenvolvendo e abrindo cada vez mais espaço, né, para essa linha de pesquisa, que é a recepção da antiguidade clássica na literatura infantil e juvenil brasileira. A gente tem atualmente a Mariana Jabor, que vai falar a seguir, né, e vai apresentar o resultado, os resultados parciais da sua pesquisa, onde vocês vão poder conhecer um pouco mais do que está sendo desenvolvido, né, nessa vertente de pesquisa, né, no trabalho de iniciação científica da Mariana. A Mariana, além de estar desenvolvendo esse trabalho de iniciação científica, ela também atua no projeto como aluna extensionista. Tá? Isso porque a gente entende que não é possível, na verdade, a gente fazer extensão sem pesquisa. Né? Na verdade, quando a gente fala do tripé da universidade, né, da universidade pública, a gente fala sempre, né, ensino, pesquisa, extensão, cada vez mais a gente percebe que esses eixos, né, eles são indissociáveis, né? Bom, e aí eu falei para vocês que o nosso espaço de atuação é a sala de aula, né? Só que eis que, em março desse ano, todos e todas nós fomos surpreendidos com o horror, né, da pandemia, que nos forçou, né, a um isolamento social e nos impediu, né, de seguir com a nossa rotina de trabalho, com a nossa rotina social. Com isso, então, a gente, não podendo estar nas escolas, né, para poder levar o projeto Mitologando, a gente, então, repensou as nossas ações no sentido, então, de pensar como público-alvo o professor que está nessas escolas, os educadores que estão nessas escolas, né? O professor que atua nas salas de leitura. Então, a gente organizou uma série de atividades voltadas para esse público, né? Professoras e professores, educadores, licenciandos, que pretendem, que gostariam, que têm o desejo de desenvolver o tema da antiguidade clássica em seus espaços escolares. Então, a ideia, quer dizer, o que nos motivou na escolha desses temas e dos convidados, né, a quem eu aproveito para agradecer imensamente a generosidade de compartilhar os seus saberes, assim, de que maneira a gente pode, então, proporcionar uma reflexão para que essa professora, para que essa educadora possa, então, levar o tema da Grécia Antiga, da Roma Antiga, para o espaço da sala de aula, para poder apresentar para suas crianças e para os seus jovens. Com isso, a gente, então, organizou uma série de palestras, mini-cursos, falando sobre arte, falando sobre literatura, sobre cinema, sobre teatro, sobre vários temas. A gente vai, muito em breve, colocar essas palestras no YouTube. A gente tem um canal no YouTube, eu aproveito para convidá-los para curtir, e a gente está organizando, porque tem que editar ainda os vídeos, por isso que a gente não conseguiu ainda publicar. Mas muito em breve, essas palestras, esses mini cursos estarão disponíveis a todas e todos. E aí, eu compartilho com vocês, então, aqui algumas fotos, alguns registros que nós fizemos antes da pandemia, né, nas escolas. Então, a gente tem aqui um momento, quer dizer, depois da contação de história, a gente propõe dinâmicas que se relacionem, né, com aquela história, com aquele mito que foi apresentado para os alunos, mas de maneira que eles pensem, né,
a sua presença nesse mundo de hoje. Então, a gente normalmente faz dinâmicas em grupo e propõe essas discussões. Então, aqui é um momento de contação. A gente vem trabalhando em escolas públicas do município do Rio e fora do município do Rio. Bom, e o que a gente pretende, então, como contribuição social, né, para essas crianças, para esses jovens? O que a gente pretende que o nosso projeto possa, então, estimular com essa experiência? Então, a ideia é contribuir para a formação do pensamento crítico e reflexivo, no sentido de desenvolver múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas, e ainda contribuir para a compreensão da presença de valores sociais, culturais e humanos, bem como de diferentes visões de mundo, da antiguidade até a contemporaneidade. Então, a antiguidade nos ajuda a pensar nesses mecanismos, né, que atravessam as nossas vivências ainda hoje. E, como eu falei para vocês, é difícil, e, na verdade, acho que não tem nem uma tentativa, né, de dissociar, porque, na verdade, ensino, pesquisa e extensão estão interligados. E aí, nesse sentido, qual é o lugar do projeto na formação desse aluno, dessa aluna extensionista, né? Ainda que não seja uma aluna ou um aluno extensionista da licenciatura, mas de que maneira o projeto de extensão Mitologando pode contribuir na formação, então, desse discente. Então, a gente pensa, né, no aprofundamento e aprendizagem de novas abordagens sobre conteúdos apresentados integral ou parcialmente no currículo. A gente pensa no desenvolvimento de autonomia crítica. A gente pensa na vivência em espaços escolares antes mesmo do estágio obrigatório. Isso é uma coisa muito legal, porque o nosso estágio, dentro da nossa grade curricular, na Faculdade de Letras da UFRJ, ele está no final do curso. E a oportunidade que o projeto de extensão oferece, eu não estou falando só do projeto Mitologando, né, é que o aluno possa ter essas vivências logo no início da graduação, né, porque a partir do segundo período, o aluno já pode fazer parte de um projeto de extensão. Então, esse aluno ingressante, né, na universidade, ele já pode estar no espaço da sala de aula, atuando na sala de aula, através de um projeto de extensão, já no início da sua formação. Então, imagina um amadurecimento em relação a essas práticas e essas vivências que esse aluno vai ter, né, de maneira que ele pode aproveitar ainda mais a sua prática de ensino. E, por fim, a reafirmação dos compromissos da Universidade Pública Brasileira, né, que é fundamental a gente reforçar. Bom, eu convido vocês, então, a conhecer o nosso site, né, o mitologando.letras.frj.br. Convido vocês a curtir o Facebook, o Instagram, a gente também está no Instagram, @mitologando, né? Agradeço mais uma vez o apoio que a gente vem recebendo da Companhia das Letras, da Alfabeto Soluções, das editoras que vêm contribuindo com doações, da PR5, que vem nos apoiado bastante, da Faculdade de Letras da UFRJ, e agradecer mais uma vez, né, o convite e a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, dizer que é uma honra, que é uma alegria enorme. Agradecer a presença de todas e todos que estão aqui hoje conosco, nos assistindo. Espero ter, de alguma forma, apresentado para vocês e ter compartilhado com vocês assim, um pouco da nossa vivência no projeto Mitologando. Muito obrigada. Bem, então eu vou começar a minha fala. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente ao convite, né, da especialização em literatura infanto-juvenil da UFRJ e das professoras Luciana Salles e Kátia Teonia. Eu sou Mariana, aluna extensionista do projeto Mitologando e aluna de licenciatura em Letras Português e Latim da UFRJ. Eu vou pedir agora para compartilhar a minha tela. Só um minutinho.
Bem, eu queria começar apresentando a minha pesquisa e falando sobre como a minha pesquisa ela teve início. Eu sou orientada pela professora Kátia Teonia e co-orientada pela professora da especialização em literatura infanto-juvenil da UFRJ e escritora Georgina Martins, a quem agradeço a presença. E vamos começar aqui. A minha pesquisa ela teve início, né, com o levantamento e a catalogação de 3 títulos das grandes epopeias greco-romanas, né, que são a Ilíada e a Odisseia de Homero e a Eneida de Virgílio. E a gente selecionou apenas os títulos que fossem publicados no Brasil e dedicados exclusivamente ao público infanto-juvenil. E a minha pesquisa, ela começou em paralelo com o Fábula, que a Kátia Teonia já apresentou maravilhosamente, que é esse repertório brasileiro de livros para crianças e jovens com a temática greco-romana, e contou naquela ocasião, como a Kátia falou, com a colaboração da Patrícia Lucas e do Renan Carlos Pinheiro. Hoje o Fábula está contando com mais de 100 títulos, e a Kátia já falou um pouco do Fábula. Então, vou continuar aqui. Como foi feita o levantamento desses títulos da Ilíada, da Odisseia e da Eneida? Primeiro eu fiz esse levantamento através de sites, catálogos de editoras e bibliotecas físicas e digitais. E esse levantamento tinha como base a ficha catalográfica do Fábula. Então, nós buscamos pelas adaptações, pelo título, autor, adaptador, ilustrador, tradutor, o número de páginas também contava na ficha, a editora, o ano de edição, a indicação etária, a descrição da obra, a descrição da capa e onde encontrar, em quais locais a gente pode encontrar esses títulos. Os resultados desses títulos foram... Sim? Mário, estou te interrompendo aqui só um pouquinho, desculpa. É que você está compartilhando a tela errada na apresentação. Dá só um toquinho para trocar a tela. Que você está compartilhando, a gente não está vendo a tela do seu... Só um minuto. É que na hora de selecionar o que você vai compartilhar, em vez de compartilhar todas as telas, tem que compartilhar a janelinha certa. Tá, só um minutinho. Desculpa, galera. Só entrando aqui para fazer ajustes técnicos. Faz parte da vida. Pronto. Isso, muito bem. Enquanto isso, eu aproveito para responder. Enquanto isso, eu aproveito, tem uma galera nos comentários dizendo que quer um feat, cultura pop, mitologando. Vocês não perceberam que é o que está rolando nesse momento? A gente já está fazendo o feat, não estou entendendo de vocês. Foi? Você achou aí? Então, estou saindo de novo. Tchau, tá bom. Gente. Então, eu vou voltar aqui para vocês poderem ver o que eu já compartilhei até agora. A apresentação da minha pesquisa, eu apresentei o Fábula, como a Kátia já havia apresentado. Esses são os critérios utilizados para a catalogação dos títulos da Ilíada, da Odisseia e da Eneida. E eu vou mostrar agora para vocês algumas capas que a gente encontrou durante a nossa pesquisa. Nós encontramos 25 capas da Odisseia, não estão todas aqui porque não ia caber, ia ficar muito grande, e aí eu botei essas. Vocês podem ver que a mais antiga é essa de 1995. Nós temos também algumas capas da Ilíada, foram encontrados no total 18 títulos da Ilíada, desse eu acho que estão todos aqui, com a mais antiga sendo de 1970. E nós temos também 3 capas que unem a Ilíada e a Odisseia em conjunto, e 3 adaptações da Eneida. E aí nós temos no total 49 títulos. Sendo que
A gente também considerou que são adaptações diferentes, aquelas que são feitas pelo mesmo adaptador, mas com outros ilustradores. E aí, com a hipótese, né, com esse resultado dessa pesquisa, a gente vê que só tem 3 títulos da Eneida e muitos títulos da Ilíada e da Odisseia. A gente vê que pode surgir uma hipótese em relação à imitatio, né? O que é a imitatio? É um conceito que a gente vai abordar um pouco daqui a pouco. E essa imitatio ela pode ter contribuído para uma recepção reduzida dos textos latinos pela literatura infanto-juvenil, e é uma coisa que também se observa muito na produção cinematográfica e na produção televisiva. A gente vê muitas adaptações para o cinema e para a televisão da Ilíada e da Odisseia, ou falando sobre a Guerra de Troia, mas não necessariamente sobre a Eneida, que eu vou falar um pouco depois sobre como é essa Eneida e quem são os personagens. E aí a gente resolveu, então, fazer um recorte no nosso objeto de pesquisa e focalizar apenas na Eneida, em uma adaptação da Eneida. E a gente tem, com isso, o objetivo de entender como é feita a produção dessa adaptação e observar alguns aspectos, como, por exemplo, a estrutura do texto, a linguagem que é utilizada numa adaptação, os temas que são abordados e suprimidos, porque sempre tem alguns temas que são um pouco mais tabus, e aí muitas pessoas perguntam, mas como vocês tratam o tema da morte? Temas realmente tabus, principalmente na mitologia clássica. E aí a gente está vendo como é que esses temas são tratados para esse público infanto-juvenil. Quais foram os livros da Eneida que foram adotados, foram contemplados pela adaptação, e qual é a influência da imitatio nessa adaptação. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho a Eneida que eu adotei, que foi essa daqui. Vocês podem ver que é a capa do meio, no slide. E aí, o que é essa imitatio? Quando a gente fala de literatura na antiguidade clássica, a gente tem um termo que é muito comumente utilizado, que é o de mimesis. E a mimesis, para Platão e Aristóteles, é a representação de um objeto. E quando eu digo objeto, pode ser um texto, uma obra de arte, uma tragédia, uma comédia, através da língua e da arte, por outros autores. Para a retórica, a mimesis é uma relação de dependência entre um escritor posterior e um escritor anterior. Como a gente pode dar de exemplo o Virgílio, que é um escritor posterior, que teve como modelo Homero nas epopeias Ilíada e Odisseia, e ele usou esse modelo na Eneida. E esse contexto de mimesis, ele pode ser muito ligado nos dias atuais ao conceito de intertextualidade, que é essa influência de um texto sobre outro texto, né? E, bem, em Roma, a gente tinha esse fazer literário, e o fazer literário ele era muito associado ao termo imitatio, que é o termo romano para mimesis. E a imitatio, ela contribuía para uma continuação da tradição literária. Não era exatamente uma imitação, uma cópia, ela era um modo de continuar a tradição literária. Então, começou antes com a imitação de textos gregos, que foi a chamada latinização, e como a gente tem aqui a citação do Jacques Gaillard, ele diz que essa latinização deve entender-se como uma romanização, porque ela bebe da mesma nascente que em suma são a das musas. E o Propércio e o Horácio dizem-se primos ou princeps, por terem sabido adaptar as formas e os gêneros gregos à expressão e à sensibilidade latinas. E logo depois também dessa latinização, de terem trazido os textos gregos para a língua latina, houve também a imitatio como uma forma de suplantação
de superação dos próprios textos latinos. E, em virtude, né, dessa incompreensão do conceito de imitatio, na tradição clássica latina, a gente vê que a recepção dos textos clássicos ela privilegia muito mais os textos gregos aos textos latinos. E até mesmo na época, a própria imitação servil, como definia Horácio, que era essa cópia por cópia, sem nenhum interesse para isso, era já julgada, porque a imitação ela tinha sempre que ter um propósito que era o da aemulatio, que é um outro termo latino que se refere à emulação, ou seja, a imitação ela devia superar um modelo anterior. Ela devia sempre ter um admirador, como Virgílio teve Homero como admirador, para você poder copiar aquela obra, mas tentando superar ela. E também porque acreditava-se muito na antiguidade que não eram todas as pessoas, todos os escritores que tinham um dom divino, que eram inspirados pelas musas. Porque para ser um bom poeta, você tinha que ter essa inspiração divina, essa inspiração das musas. Então, por isso tinha muita essa imitação também como uma forma de homenagear aos escritores anteriores. E, a partir também desse processo, o texto que se estabelece como um modelo, ele se torna uma espécie de gênero literário da época e de uma técnica educacional da época. Então, ele era usado para educar pessoas e, a partir dele, os outros textos tinham que estar em conformidade com eles, seguindo o mesmo tema, a mesma forma de escrita, os mesmos métodos utilizados para a escrita. E aí a gente passa, então, para a adaptação dos clássicos. A adaptação, a gente entende hoje em dia que ela é um importante incentivo, como a Kátia já falou, à formação de leitores na atualidade. E a adaptação dos clássicos, né, ela é também um incentivo não só à formação de leitores, mas também para a introdução desses leitores dentro do universo clássico greco-romano. Então, é através dessa adaptação que a gente consegue inserir as crianças e os jovens nesse universo da mitologia, porque não dá para pegar uma epopeia que tem 10 mil versos e dá para uma criança ler. E aí a gente tem uma citação aqui do Mário Feijó, que é: se aceitarmos a ideia de que os clássicos podem ser classificados como textos primeiros e dar origem indefinidamente a novos textos, então poderemos pensar a adaptação como um procedimento habitual e inerente à renovação da tradição literária, como perpetuação e divulgação dos cânones. E aí, por que é necessária essa perpetuação de uma tradição literária, né? Aí eu trago essa citação do Ítalo Calvino, porque o clássico ele serve para entender de onde nós viemos, qual é o pensamento que a gente tem muita relação com o mundo clássico. E o Ítalo Calvino diz que o clássico ele não necessariamente nos ensina algo que não sabíamos. Às vezes, nós descobrimos nele algo que nós sempre soubéramos, ou acreditávamos saber, mas desconhecíamos o que ele dissera primeiro, ou que, de algum modo, se liga a ele de maneira particular. Ou seja, né, algumas coisas que a gente conhece hoje em dia têm essa origem nos clássicos. E aí eu vou falar para vocês agora um pouco, entrar um pouco mais no objeto da minha pesquisa, que é a Eneida. E, para vocês entenderem a Eneida, vamos entender primeiro quem foi o Virgílio, que é esse da foto. O Virgílio ele foi um poeta romano. Ele nasceu em 70 a.C. e ele estudou retórica e filosofia. Ele nasceu em Mantua e foi para Roma para poder estudar. Ele escreveu, antes de escrever a Eneida, ele escreveu as Éclogas, ou mais conhecidas como Bucólicas, e as Geórgicas. Só que a sua obra mais conhecida realmente foi a Eneida.
A Eneida ela foi escrita a pedido do imperador romano Otávio Augusto, e ele publicou a Eneida no ano de 19 a.C., que foi o ano que o Virgílio morreu. E a obra ainda estava inacabada quando o imperador Otávio Augusto publicou ela, porque o Virgílio ele não queria que a obra fosse publicada, ele considerava que a obra não estava perfeita. Então, quando ele já estava no leito de morte, ele pediu para que queimassem a obra. Ele não queria que ninguém lesse aquilo. Só que não queimaram e o imperador acabou publicando a obra. Sobre a Eneida, né? A Eneida, ela é dividida em 12 livros e ela fala sobre a saga do herói Enéas. O Enéas ele lutou na Guerra de Troia e ele conseguiu escapar do ataque quando Troia foi incendiada, o famoso episódio do cavalo de Troia. Quando Troia foi incendiada, ele escapou do ataque, carregando seu filho Iulo, o seu pai Ascânio e alguns outros sobreviventes. E aí ele teve que passar anos enfrentando desafios no mar, tentando achar uma terra na Itália que os deuses falaram que ele precisava fundar uma nova cidade, uma nova Troia. E aí ele entrou no mar e foi procurar a Itália para poder fundar a Troia. A Eneida ela é considerada um modelo a ser seguido durante a latinidade, porque, como nós já falamos, ela se tornou esse modelo educacional, esse modelo de imitação. E, como diz aqui o João Ângelo Oliva Neto, ela é considerada clássica porque a imitaram poetas da própria latinidade, é certo, mas também porque imitaram poetas que se tornaram eles mesmos clássicos em alguns dos principais idiomas do Ocidente. Ou seja, né, a Eneida ela traz até nós, nos dias atuais, uma herança cultural. Partindo para a análise da minha pesquisa, como eu já disse, eu estou trabalhando a Eneida e as Aventuras de Enéas, que é a capa em azul. Ela foi a adaptação adotada, e ela foi escrita, ela é uma adaptação de origem italiana, essa Eneida e le Avventure di Enea, eu não falo italiano, então não sei a pronúncia. Ela foi escrita pela autora Stefani Perroni, no ano de 1993, e teve o ilustrador Piero Cattaneo. No Brasil, a obra ela foi lançada em 2009, como parte da coleção Grandes Clássicos. Eles mantiveram o mesmo ilustrador, mantiveram as ilustrações originais, mas o texto apresentado ao público em português foi traduzido por José Arrabal, e quem lançou a obra foi a editora Paulinas. A tradução que eu usei como comparação para fazer essa análise foi essa edição bilíngue do Carlos Alberto Nunes, organizada pelo João Ângelo Oliva Neto, lançada pela editora 34, em 2018, e com o texto latino estabelecido por Frederic Plessis e Paul Léger, em 1920. A Eneida ela foi construída em hexâmetro datílico. Eu não coloquei a foto aqui do original, mas ela foi construída em hexâmetro datílico, que é o método original de construção das epopeias greco-romanas, e ela conta com 12 livros que são divididos. Os primeiros 6 do Enéas em busca da Itália, em busca dessa terra que ele precisaria fundar, e os últimos 6 uma guerra entre ele e o povo latino, porque quando ele chegou lá, ele queria se casar com a Lavínia, que era filha de um rei, e o inimigo dele não aceitou e eles acabaram entrando em guerra. E aí, nessa edição da Eneida, ela é escrita em verso, ela é narrada pela figura do Aedo, que é um poeta da antiguidade, que era quem recebia a inspiração divina das musas. A Ilíada e a Odisseia, elas não foram escritas inicialmente, elas só eram narradas pelo Aedo através do canto, da poesia do Aedo,
já a Eneida foi escrita. A Eneida, ela começa em media res. O que é em media res? Ela começa no meio das coisas. Ela não começa com a Guerra de Troia, ela começa já com a chegada do Enéas em Cartago, e aí, com o decorrer da narrativa, ele vai contando a história de como foi a guerra, e depois continua a história com os demais desafios que ele teve que enfrentar. Como eu já falei, ela tem 12 livros. E a adaptação, ela tem início com uma breve apresentação, que não tem no original, e ela também termina com uma conclusão sobre o que aconteceu depois da morte de Turno por Enéas, que também não tem no original, já que o Virgílio morreu antes de concluir a escrita da Eneida. Ela é escrita em prosa, narrada em terceira pessoa, e ela segue uma ordem cronológica. Ela começa com a Guerra de Troia e vai narrando até o final da viagem de Enéas, da guerra, seguindo uma ordem certinha cronológica, e não como o original é feito em media res. E ela também é composta em 44 cantos. A adaptadora, Stefani, ela adotou o termo canto, que é um termo sinonímio ao termo livro, para poder fazer essa adaptação. E aí a gente continua essa análise, observando se todos os livros da Eneida foram contemplados na adaptação, e realmente foram, só que a gente reparou que alguns livros foram mais abordados do que outros, como, por exemplo, os livros 3 e 9, que foram abordados em 6 cantos, e os livros 5 e 10, que foram abordados apenas em 2 cantos. Então, a gente tá trabalhando para tentar entender por que alguns cantos tiveram uma abordagem maior, outros uma abordagem menor, e também quais eram os temas que influenciavam essas abordagens da adaptação. Outra coisa que a gente reparou em relação à adaptação é que teve uma redução do aspecto do maravilhoso, que é o quê? A presença de seres mitológicos, de seres divinos, e a gente viu que teve uma redução desse aspecto, que é um pouco, digamos, estranha, já que se trata de uma adaptação literária infanto-juvenil, né? E o que atrai as crianças e jovens é justamente a presença do aspecto maravilhoso. E também a presença desse aspecto maravilhoso, ela é apresentada na literatura greco-romana pela presença da divindade divina, né, dos deuses. E na adaptação a gente reparou que teve uma ausência de interferências divinas. Teve algumas, mas muito poucas. E a presença divina na literatura clássica, ela é um elemento fundamental para o desenvolvimento da narrativa. Os personagens de todas as literaturas da Grécia e de Roma, das mitologias, sofrem uma interferência divina em algum momento da sua vida, e geralmente acaba ficando contrariado, não é uma coisa que ele quer fazer, mas ele acaba fazendo porque é uma ordem divina e porque é para o bem próprio, e é uma coisa que também caracteriza muito a piedade de Enéas, que é uma característica muito forte do personagem, que a gente vai abordar mais para frente. E na adaptação não teve essa interferência. Tinha algumas interferências, por exemplo, em algumas partes
personagens dados na adaptação, se teve algum
de supralíngua do latim, quer dizer, o latim acaba tendo uma expressão maior. Então, eu acho que o Hamilton tem razão, sim. Eu acho que cada vez é menos possível a gente ver essa expressão da emulatio, porque também acho que a gente perdeu, né, assim, a compreensão clássica da imitatio, né? E tem uma outra coisa que eu queria, assim, propor também uma reflexão de entender as próprias adaptações literárias infanto-juvenis como imitatio, como o próprio exercício, né, de imitatio. Então, isso já acontece. Na verdade, o que falta é refletir sobre o sentido clássico, né, dessa imitatio para, de fato, valorizar esse processo criativo. Espero ter compreendido para a colocação do Hamilton. Bom, eu achei a resposta incrível. O Hamilton pode se manifestar de novo aqui pelo chat. Pintou aqui, ó, pergunta na tela. E do Wellington. O Wellington é um pesquisador de mitologia também, só que de mitologia nórdica, né? Então, assim, ainda uma coisa mais ainda difícil da gente, né, ter um acesso no nosso meio acadêmico tradicional. E aí o Wellington coloca aqui para a Kátia essa pergunta também. Quais são os maiores desafios de trabalhar o mito com os jovens em sala de aula? Wellington, muito obrigada pela sua pergunta. E bom saber que você também é um pesquisador da mitologia, né? A sua pergunta é muito importante porque ela traz uma realidade muito cruel do nosso tempo, né? Eu posso dizer, assim, lamentando que um dos principais desafios que a gente vem encontrando quando apresenta a mitologia, eu acho que não se restringe à mitologia greco-romana, eu acho que é um desafio que vai atravessar a apresentação de todas as mitologias, é a questão religiosa. Então, né, assim, algumas religiões, né, assim, elas não compreendem o lugar da mitologia, né, assim, na cultura, e acabam, quer dizer, as pessoas, né, que se dedicam muito fortemente a essa formação religiosa acabam se afastando e afastando, né, os seus filhos desse contato, né, com essas culturas. Então, isso já está acontecendo, a gente já vem encontrando assim, alunas e alunos que nunca tiveram contato com a mitologia, e a justificativa eu não podia porque os meus pais não deixavam por uma questão religiosa. Então, esse é um desafio gigante que a gente enfrenta na ordem educacional e em outras esferas da nossa vida. Isso, inclusive, para o projeto que a Delma ficou com vontade de fazer, baseado no Mitologando, né, de fazer as mitologias africanas, vai ser ainda um desafio ainda maior, né? Espero que... Mas eu estou na torcida, porque agora eu quero ver se o projeto está certo também. Achei genial. Mas o Wellington é exatamente isso. Ele trabalha com a mitologia nórdica e como ela veio andando até a cultura pop, né? Então é bem parecido com a proposta, só que... Ó, pergunta da Regiane chegando na tela. Para o projeto, qual o melhor tipo de adaptação? A adaptação oral do original pelo mediador adulto, como a Dona Benta para as crianças do sítio, ou aquela que chega pronta para o mediador ler? Não sei se o mediador é para criança, no caso, talvez, ou Regiane, me corrija se eu estiver errada, mas acho que é isso, né? A que chega pronta para o leitor, ou a que tem essa coisa do mediador adulto contábil? Aí é com vocês. Para fins do projeto, o que vocês acham mais legal? Obrigada, Regiane, pela sua pergunta. A gente acha legal tudo, porque, na verdade, tudo nos atende bem, assim, e tudo vem... A gente assim, tem tentado assimilar, né, todas essas técnicas, que são técnicas, né, da gente apresentar esses mundos. Então, a gente começou usando, na verdade, a técnica da contação de história, né? Então, e aí a Elisa nos ajudou muito, porque a Elisa é uma contadora de histórias, e a gente está começando um novo trabalho, que é o trabalho da mediação, ou seja, a gente pegar o livro, né? A gente pegar o livro e apresentar o livro e ler esse livro junto com
com as nossas alunas e os nossos alunos. Então, na verdade, acho que não tem o melhor, eu acho que a gente pode começar respondendo assim, eu acho que pode ter o mais adequado, dependendo do público, dependendo do que você pretende, né, naquele momento, dependendo da idade, do mito, às vezes pode ser um mito mais complexo, então talvez fique mais fácil você fazer uma contação e usar outros recursos. Então, todas são excelentes, depende, na verdade, das intenções e dos recursos que se tem. Pergunta nova chegando. Muitos desses mitos acabam se tornando arquétipos narrativos. O projeto também aborda releituras que não sejam referência direta? Como é que funciona isso para vocês? Ou realmente a ideia é a releitura mais, né, direta do original? É muito interessante essa pergunta, porque a gente parte de um modelo clássico para, assim, com base nesse modelo clássico, a gente propôs discussões e propôs releituras, né? Então, assim, o cânone está ali conosco o tempo todo e, na verdade, nesse momento da oficina que a gente tem um primeiro momento que é o da contação, né, quando a gente está nas escolas, e um segundo momento que a gente faz essas atividades, essas oficinas. Então, nesse segundo momento, a gente problematiza, né, a gente propõe essas discussões no sentido de assim, propor que essas alunas e alunos repensem essa antiguidade clássica, né, problematizando mesmo, né, por exemplo, o mito de Apolo e Dáfne, né, que é muitas vezes apresentado pela tradição clássica como um modelo romântico de amor, né? Então, acho que é um momento importante da gente falar, assim, não, aqui a gente está falando de um stalker, Apolo é um stalker, né? Ele está perseguindo a Dáfne, que já falou que não quer, né? Então, não é não, né? Vamos, né, respeitar a vontade dessa mulher. Então, assim, a gente busca, sempre que possível, a gente assim, propor essas discussões. A gente, por exemplo, quando apresenta um mito da fundação de Roma, né, o mito de Rômulo e Remo, né, a gente propõe uma reflexão sobre e se hoje nós fôssemos fundar uma cidade, né? O que teria que ter nessa cidade? O que deveria ter nessa cidade? Ou seja, o que é importante hoje, né, para esse indivíduo de hoje, 2020, que tenha nessa cidade, e o que a gente não gostaria que tivesse, né? Então, Rômulo, por exemplo, procurou lá que fosse perto do rio Tibre, né, da colina tal, então isso era importante para esse homem da época. Então, para esse indivíduo de hoje, o que seria importante para fundar essa cidade e o que a gente não gostaria de ter? E as respostas são muito interessantes, né? Então, para além de Wi-Fi, é claro que tem que ter em qualquer cidade, assim, os alunos trazem algumas reflexões muito importantes, assim, né, que refletem uma preocupação social e uma vivência bastante interessante, né? Aqui, olha, a quantidade de comentários elogiando tudo, elogiando a pesquisa da Mariana, elogiando o projeto todo, elogiando tudo, né, que vocês fizeram, é enorme. Vocês vão poder ver depois, né, na versão que fica gravadinha lá no YouTube, vocês vão poder ver os comentários todos que vocês receberam, vale muito a pena. Nós temos aqui, tem mais uma pergunta chegando aqui, de um outro projeto importante do UFRJ, que é o Pré-Vestibular Samora Machel, né? Então, perguntando aqui, Kátia, você enfrenta algum desafio nesse projeto por dar autonomia aos alunos? E a gente percebe, inclusive, durante a sua exposição sobre o projeto, foi uma coisa que você deixou muito claro, né? Que os alunos têm uma autonomia muito grande, que eu acho que é uma coisa que acontece nos projetos de extensão, de maneira geral, né? A gente colocar o aluno extensionista como um sujeito atuante no seu processo de formação, né, talvez mais do que em qualquer outra etapa da formação da Faculdade de Letras. Então, queria saber isso, assim, se em algum momento isso dá algum problema, assim, essa autonomia, do tamanho da participação dos alunos na execução do projeto, né? É interessante a gente pensar isso, assim, eu acho que o maior desafio está no nosso lugar de professor universitário que assume tantas tarefas, né, tantas frentes, porque dar autonomia, assim, numa primeira percepção, pode significar menos trabalho para quem gerencia, mas não, é o contrário.
né? Significa uma maior observação, um maior oferecimento de mecanismos para que essa autonomia aconteça de forma segura e que seja um aprendizado, né? Então, eu acho que é um desafio, sim, no sentido da dimensão do trabalho, né, que significa a vivência de um professor universitário, né, que atravessa a extensão, que atravessa o ensino, que atravessa a pesquisa e as atividades administrativas. E todas frentes, né, que tem muita demanda e prazos que nos sufocam, né? Então, eu diria que, na verdade, não é um desafio exclusivo, específico para essa dinâmica da extensão. Não, eu acho que é um desafio para a nossa vivência de professor universitário. Cada vez mais. Olha a Delma aqui. Delma, eu estou de olho em você, hein? Lembro-me que as narrativas gregas e romanas chegaram para mim no segundo segmento do ensino fundamental e médio. Como levá-las também para as crianças do primeiro segmento e educação infantil? Maravilha. Delma, obrigada pela sua pergunta. A gente pode usar o caminho da contação de história, que é um caminho importante e que pode atrair esses alunos, né, para esse mundo da antiguidade clássica, e pode usar também o caminho da mediação, né? Por isso a importância desse levantamento de livros, porque a gente quer fazer fazer conhecer esses títulos que já existem, né? Então, a gente já tem esses livros no mercado editorial brasileiro, livros em língua portuguesa do Brasil, voltados para crianças e para jovens. Então, eu acho que uma sugestão poderia ser identificar nessa publicação editorial brasileira esses recursos, ou usar mesmo o recurso da contação de história. Né? Acho que seriam estratégias importantes no espaço da sala de aula, né? E pensar projetos também. Eu acho que o diálogo com outras disciplinas é fundamental, com professores, né? Professor da sala de leitura, professor de artes, professor de história, pensar um projeto, né? Para que essa vivência da antiguidade clássica seja o mais ampla possível, né? Para ficar para além dessa experiência com esse texto, né? Eu acho que pode proporcionar para o aluno algumas dinâmicas, algumas oficinas, né? Uma criação, por exemplo, de máscara do teatro grego, né? Do teatro antigo, de papel machê. A gente teve uma fala num dos eventos que a gente organizou, um professor compartilhou conosco um projeto de extensão que é justamente a montagem, leituras dramatizadas de peças do teatro grego, né, de tragédias em geral. E ele disse para a gente que os próprios alunos, mas são alunos universitários, os próprios alunos faziam as suas máscaras de papel machê, que foi bastante interessante, né? Então, essas são dinâmicas que podem agregar, né, assim, bastante experiência nesse ensino-aprendizado da antiguidade clássica, né, para além da contação e para além da mediação desses livros infantos juvenis. Mas dá uma olhadinha lá no Fábula para ver se tem algum livro que possa ajudá-la. Sem querer dar spoiler, mas já dando, acho que Delma fica ligada e não perde de jeito nenhum, já na programação de dezembro, a mesa do professor Alto com o pessoal do Animamito, porque a pegada do Animamito é bem essa, né, de levar e botar, inclusive, as crianças construindo ali a animação das histórias, dos mitos. É muito bacana, assim, imperdível, para quem está pensando nisso, em como levar o mito para a sala de aula com crianças, né, pequenas e tal, vale muito a pena, não perde a fala do pessoal do Animamito durante já a parte do evento hardcore com a galera da especialização. Enfim, muito elogio. Eu quero agora vou jogar na tela aqui para a Kátia, uma colega nossa da gloriosa geração de 98, devo dizer, geração de 98, desculpa, alunos, mas a geração de 98 é a melhor geração. A geração que dá eu e Kátia, poxa, gente. E aí, Carol, também da geração de 98, né, mais uma de nós, mas que não ficou com a gente no espaço universitário, foi para as frentes de batalha e está lá no ensino básico.
tá aqui mandando essa indireta aqui. Eu quero para minha escola. E ainda assim, ela de Niterói e tal. E aí, Kátia, como é que faz? Se uma escola quer a participação do Mitologando, como é que é o procedimento? Oi, Carolina, é claro que a gente chorando no meio de uma live, como é que a gente faz? A gente vai sim, deixa só essa pandemia passar, essa vacina chegar, hashtag chega logo vacina, para a gente poder visitar a sua escola. Manda um e-mail para a gente poder começar esse contato e começar essa conversa. A gente atualmente tem assim, atuado em escolas, como eu falei, no Rio, no município do Rio e também fora do município do Rio. Tem uma escola em Caxias que a gente frequenta, leva o nosso projeto. Então, a gente é só convidar que a gente vai lá apresentar o projeto. E a ideia é que a gente possa conversar com o corpo docente das escolas e construir juntos, assim, né, essa apresentação do projeto, né, de maneira que a gente possa conciliar com alguma matéria que esteja sendo dada, com algum tema que esteja sendo dado, né, de forma a tornar ainda mais eficiente essa relação com a antiguidade clássica, né, e a construção desse saber, né, porque a ideia não é a gente levar o saber, não é isso, na verdade, a gente quer fazer essa troca e essa construção coletiva, né, junto com as professoras e professores que estão atuando nas escolas, né? Bom, queria agradecer demais a presença de vocês, a fala de vocês, a disponibilidade de vocês. Agradecer demais ao pessoal que está aqui elogiando a Bessa e tal. Vocês vão ter a chance de ver depois os comentários todos. Para o pessoal que chegou atrasado e é fã da Elisa, deixa eu repetir aqui o recado. A Elisa, infelizmente, não pôde estar com a gente hoje, porque teve lá uma emergência com a Gaia, que é a princesa que ela cultiva, aquela flor de criança que ela chama de filho. É uma deusa. O nome está completamente adequado, mas a deusa Gaia teve lá um probleminha de saúde, então a Elisa teve que, né? Eu sou de literatura portuguesa, né? A gente diz o quê? O valor mais alto se alevanta. É assim que a gente aprende. Então, mas para a galera que está aqui ainda, eu tenho novidades, trago surpresas, tenho um recado. A gente tem uma surpresa para vocês que ficaram aqui e assistiram essa maravilhosa, incrível fala da Mariana, fala da Kátia, essa mesa maravilhosa do Mitologando, que infelizmente não teve a Elisa, mas a gente promete, o grupo de cultura pop promete que a gente vai convidar a Elisa para um evento nosso, eu espero muito que essa dobradinha do grupo de cultura pop com o Mitologando se repita várias e várias vezes. Mas a Kátia tem uma surpresa para anunciar. Não, e é uma surpresa que o pessoal estava pedindo ali nos comentários, tinha uma galera falando nisso, jogando essa